Fala pessoal, Andrei aqui mais uma vez e hoje eu quero falar sobre a questão da nostalgia, tá? A nostalgia tá morrendo, os jovens não terão mais nostalgia. O que vai acontecer? Como que isso gere o cinema hoje, na questão de roteiro e no medo de avançar em algumas coisas. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever e vamos para mais um vídeo. Bom, eu tô com 31 anos. Eu ia falar 30, saudades. E a minha infância foi regida muito ali na TV Globinho, finalzinho de Manchete, coisa que quase não lembro. Band Kids, Bom Dia e Companhia, um pouco ainda da TV Colosso, mas não muito também. E as coisas que meus pais me indicavam pra ler, pra assistir, pra ver. E é óbvio que naquela época tinham coisas pra remeter aquilo que eu via na TV, brinquedos, etc e tal. Só que depois de velho, a gente começa a consumir mais esses produtos e ter lembranças da nossa infância. Não à toa hoje existe uma hype muito grande atrás de consoles antigos. Eu tenho minha coleçãozinha de console, minha coleção de fita, de Super Nintendo, de 64, etc e tal. Que mesmo eu não jogando sempre, aquilo me remete a algum momento da minha vida que eu passei. Eu tenho um vídeo PlayStation 1, a gente comenta sobre alguns jogos que podem até ser ruins se eu jogar hoje esse jogo. Mas naquela época me trazia lembranças boas, trazia eu jogando com meu pai, jogando com meu amigo, tarde de chuva, bolinho de chuva, remete uma piada. Então, isso é a questão da nostalgia. E naquela época as coisas eram muito mais maçantes. Você assistia a TV Globinho, você não terminava o seu desenho favorito em 2, 3 semanas, porque tinha que render. Então o desenho ia até 10 episódios, dele voltava do início. Quando não, até menos. E daí ficava mesclando os episódios. Passava o episódio 1, no outro dia passava o episódio 3, depois passava o episódio 4, depois o episódio 5. Quando vinha episódio novo, passava o primeiro episódio novo, o segundo episódio novo, daí voltava pro início de novo. E daí ficava mesclando para que você sempre assistisse o programa, né? Para que você gerasse audiência, porque você gostava, então você ia assistir ou não, e você ia ficar com aquela angústia de ver algum episódio novo. Só que muitas coisas hoje estão morrendo. Porque você tem um consumo tão desenfreado de streaming, de mídia, de música, que você não consegue nem maturar direito o tempo. Você tá ouvindo uma música hoje que o Spotify te recomendou, ou seja, você não tem mais a questão da descoberta de novas bandas, novas músicas, porque se você não tem o costume de ouvir uma banda que você gostava antigamente, o Spotify não vai te recomendar, ou Deezer, whatever, não vai te recomendar que você ouça músicas daquele tipo. Então você nunca mais vai ter acesso àquilo. E o streaming é a mesma coisa. Se você assiste aquilo que ele te dá, a partir do momento que você traça o perfil, dificilmente você vai encontrar alguma coisa diferente que te agrade. Eu sofro muito com isso. Às vezes eu quero assistir um tipo de filme diferente e a plataforma não me recomenda. Daí eu tenho que perder milhões de tempo ali procurando alguma coisa para assistir. E daí nós temos as discussões. Tem uma coisa que ainda vai ser muito vívida, porque existem franquias que sabem sempre se renovar, e uma delas é Pokémon, que tá aí até hoje. As cartinhas de Pokémon é febre entre adulto, é febre entre criança. E hoje as crianças têm na questão de cuidar da cartinha que a gente na nossa época não tinha. Então é muito difícil alguém
com a minha idade um pouco mais, ainda tem uma carta em bom estado da época que começou a comprar. Hoje as crianças já têm mais essa noção, até porque os pais tinham na época e passam de geração em geração, e alguns youtubers muito bons que ensinam essas coisas para as crianças, porque os pais também não sabem dessa questão que a cartinha vale dinheiro. Tem pai que não sabe, para ele é só uma cartinha, entendeu? Então tem gente que gosta, que perdeu lá atrás, mas sempre trouxe esse sentimento, que vai ensinando para gerações futuras. Só que daí a gente tem a questão dos games. Quantas crianças hoje têm os pais, assim como muitos de nós tivemos, que não sabe o que é game retrô, que não é não sei o que, e simplesmente dão os videogames novos para as crianças e fazem as mídias antigas morrerem. A criança vai conhecer alguma mídia antiga também, em algum canal de YouTube, etc e tal, e talvez até a criança seja responsável por puxar o pai para voltar a consumir isso. Isso aconteceu uma vez comigo. Meu pai sempre gostou muito de quadrinho, filme, etc. Mas tinha algumas coisas que ele não ligava, e conforme eu fui crescendo, porra, questão de colecionar, meu pai sempre quis ter, mas ele não sabia das coisas, né? É normal, não fazia parte do meio dele. E que eu trouxe isso para ele recentemente, depois que eu comecei a consumir. Então, dando essa introdução, a gente parte um pouco para a questão do cinema. O cinema, além dos remakes, reboots, etc e tal, hoje ele lida muito com a questão da nostalgia. Eles querem pegar uma franquia de sucesso, dar uma continuidade, só que eles têm medo. Então, eles têm medo de rejeição, porque todo mundo já falou isso. Não é à toa que estamos tendo uma greve dos roteiristas, que acabou englobando os atores também. Porque os caras não estão tendo tempo de trabalho. Virou máquina. Os caras têm que produzir história do dia pra noite para diversos tipos de enredos e tramas diferentes, e mano, não tem tempo de você produzir alguma coisa de qualidade tão massivamente assim. É normal. Entre outras coisas aí que não vai entrar no mérito, mas eu quero entrar muito no mérito da questão de você ter tempo de trabalhar um roteiro. Antigamente a gente pode até trabalhar com Marvel. A Marvel tinha um bom tempo espaçado entre os filmes dela, que dava uma qualidade nas histórias. Hoje, você tem 3 filmes no cinema, 4 séries no streaming, fora 1 milhão de outras coisas acontecendo, que você, além de precisar consumir, o cara precisa ter ideia milaborante para escrever e tentar juntar com o que aconteceu no filme anterior ou no filme que aconteceu há 15 anos atrás. E quanto menos tempo você tem para trabalhar em cima disso, pior a qualidade disso fica. Então, eles resolvem fazer o quê? Porra, vamos trazer a gente velha. Vamos trazer o Luke Skywalker, vamos trazer a Leia, porque aí você trabalha um pouco a nostalgia e você insere o novo. Só que é muito difícil você trabalhar com personagens que já atingiram o ápice da vida deles. É muito difícil um Luke Skywalker que já viveu a queda, o ápice, voltar para um roteiro e ser muito bem executado, porque ele já viveu o ápice dele. A gente viu o ápice dele acontecer e paramos de ver o ápice dele. É claro que a história continuou em diversas outras mídias, mas quando você tenta trabalhar esse personagem de novo, é muito complicado. E aí exige que você tenha tempo de pensamento, de elaboração, de estudo, para que você não destrua o que as pessoas viveram lá atrás e querem reviver hoje em dia. Aí você gera frustração. Que é o que nós tivemos em Star Wars, é o que nós tivemos em Indiana Jones, que o único filme que trabalhou isso muito bem foi o Rock. Cara, o Rock não, né? O Creed trouxe o Rock de uma forma muito boa, soube em partes encerrar a história do Rock
de uma maneira que todo mundo gostou, todo mundo aplaudiu, todo mundo entendeu. E vai dar continuidade no Creed. O Rambo, o último Rambo, pra mim, trouxe o Rambo e aposentou o Rambo. Aposentou de uma maneira que, se ele precisar voltar, ele vai voltar. Não existe um Rambo, um Rambinho, um filho do Rambo. Existe o filme, mas não existe o personagem. Então, porque são filmes que tiveram tempo de elaboração. Embora muita gente tenha criticado o filme do Rambo porque ele realmente tem uma história pífia, mas o objetivo num filme do Rambo é ver ele trucidar a gente na bala, convenhamos, né? Então, as pessoas estão tendo muita dificuldade de lidar com trazer a nostalgia, com trabalhar isso, e consecutivamente está afastando o povo que ela queria trazer e o povo que está começando a ver. Então, sabe o que está trabalhando legal a nostalgia? Eu vou queimar minha língua de novo, né? Mas a série do Obi-Wan é horrível. Destruiu o Obi-Wan. Mas a história do Vader foi muito bem feita. E o Hayden, quando ele foi escalado como o Anakin, sofreu um hate desgraçado. E hoje ele é adorado. Então isso serviu. Agora ele vai aparecer na Ahsoka. Vamos ver como é que vai ser, que eu não quero queimar minha língua. Eu não quero falar, foi muito bem trabalhado. De novo, né? Igual eu já falei recentemente. E no final ser uma merda. A volta dele. Mas é isso. Então, você precisa ter um certo tempo trabalhando. Não é simplesmente fazer o personagem aparecer para trazer a nostalgia. As pessoas querem ver, querem revivenciar, querem ter aquele momento que tiveram antigamente com aquele personagem. E com um pouco tempo de trabalho, de elaboração de coisas, é muito difícil você conseguir fazer algo do gênero. Eu sei que tem mais coisas, mais filmes que conseguiram fazer isso. Inclusive eu quero que vocês deixem embaixo que filme que você assistiu recentemente que trouxe algum ator, algum personagem que você gostava, que carregou isso muito bem. A gente vai ter agora no futuro o Wolverine, o Hugh Jackman tinha encerrado a vida de Wolverine no Logan e agora vai voltar. Talvez ele seja o Wolverine do MCU, porque isso, o pessoal tá vendo que ninguém tá gostando do que tá sendo feito. Então vamos trazer um personagem antigo para tentar segurar essa galera, falar, ó, ele tá aqui, ó, vem assistir ele, entendeu? Para servir de âncora. Mas se isso não for bem feito, que eu sinceramente duvido que não seja bem feito no Deadpool, eu acho que vai ser um bom filme, não vai adiantar nada. Então comenta aí, se inscreve no canal, fala o que você acha sobre isso, que eu quero saber sua opinião. Até a próxima e valeu.